Para que você tenha uma melhor qualidade de vida, a Mensagem apresenta um programa que auxilia o seu dia a dia. Saúde, dicas, prestação de serviço. Falando de Vida está no ar. Falando de Vida. Apresentação Donizete Eugênio. Olá, um grande abraço, muito boa tarde. Já estamos de volta com o programa Falando de Vida para todo o Vale do Paraíba e também para você que está sintonizado na internet, sintonizado no nosso aplicativo. Hoje, dia 18 de dezembro de 2019, uma quarta-feira. O programa Falando de Vida tem a apresentação de Donizete Eugênio, mesa de som de Antônio Márcio de Barros Buim, boa tarde, Buim. A direção é do padre Luiz Fernando Soares. E a proposta do programa Falando de Vida, você já sabe, é sempre levar aos nossos ouvintes assuntos que possam orientar e informar a nossa população sobre qualquer fato que interfere o nosso dia a dia. E no programa de hoje, Falando de Vida, nós vamos abrir espaço para falarmos de uma honraria de um filme que foi trabalhado aqui em Jacareí, né, que foi filmado, as tomadas foram feitas aqui em Jacareí, dos Vicentinos, e logicamente abordando aí a morte, né, e a vida do Antônio Frederico Ozanam, que iniciou aí toda essa cruzada aí dos Vicentinos e foi registrado aqui em Jacareí e consequentemente ganhou um prêmio internacional. E nós vamos falar sobre esse assunto, conhecer um pouquinho mais também sobre o trabalho dos Vicentinos e saber do filme que ganhou esse prêmio em Jacareí e já começa a rodar, as pessoas começam a pedir, já começam a saber como é que eu posso assistir o filme que fala da vida do Frederico Ozanam. Vamos então ao tema do dia. Falando de Vida e o tema do dia. Há 185 anos, Ozanam e amigos fundavam a Sociedade de São Vicente de Paulo. Isso só foi possível graças a um gesto de solidariedade praticado por Antônio Frederico Ozanam e seus amigos há 185 anos. Em 23 de abril de 1833, os jovens levaram à casa de um homem pobre um pouco de lenha para que acendesse o fogo e preparasse uma sopa de batatas. Esta foi a primeira visita praticada. Naquela época, os amigos se uniram para a fundação das Conferências de Caridade, denominadas atualmente de Conferências Vicentinas, ao serem questionados por vários outros jovens sobre a efetividade da fé católica. A ação de caridade inspirou e continua a inspirar homens, mulheres, jovens e crianças em todo o mundo. O Brasil é hoje o país que tem mais vicentinos no mundo. São mais de 250 mil homens, mulheres, jovens e crianças. Hoje também tem abrigos e asilos para os idosos e idosas em todo o Brasil. Filme Vicentino de Jacareí vence concurso internacional. Hoje no Falando de Vida. Que bacana, né? Valeu, Marcão. Obrigado aí pela introdução. E conosco o confrade, né? É isso mesmo, o confrade Jailson Severino da Silva, que está conosco. O Jailson, eu poderia dizer aí, né? O Jailson, ele produziu essa obra, não só produziu, como dirigiu, né, essa obra da vida do Frederico Ozanam aqui em Jacareí, que foi o premiado. Jailson, obrigado por estar conosco. Boa tarde, hein? Boa tarde, Donizete, tudo bem? E ao povo de casa, né? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Espero que tenhamos aí esses dias da semana bem santificados, né? Amém. Esperamos sim. O Jailson Severino da Silva, eu falei confrade. Todos os vicentinos são confrades? E o que é o confrade? Sim, os homens confrades, né? E mulheres consócias, né? E vem de confraria, irmandade, né? É como se fosse uma família de irmãos. Por isso, confrades, né? De confraria. De confraria. E como que vocês se organizam? Porque o vicentino,
pelo trabalho que é desenvolvido, ele tem uma organização, tem um diretor, presidente, como é que é subdividido isso? Tem, a Sociedade São Vicente de Paulo é uma instituição muito organizada, né? E isso é um ponto muito importante para nós vicentinos. E essa organização começa como, né? Começamos com as conferências vicentinas, né? Que são grupos, ou algumas pessoas chamam de células, né? Uhum. Nós chamamos de grupos, né? De homens e mulheres, também crianças e jovens, né? Adolescentes, que se reúnem semanalmente, né? Sempre em dia e horário fixos. E nessas reuniões, que chamamos de conferências, a gente discute de como resolver a situação das famílias que são assistidas, né? Que a ideia é sempre promover. Então a conferência é a base, aí as conferências respondem para um conselho particular, né, que é regional, então e abrange a área da paróquia, né, onde está inserido. O conselho particular, ele responde para o conselho central, aqui no caso em Jacareí é Conselho Central de Jacareí, né? E o Conselho Central de cada região responde ao Conselho Metropolitano daquela região, no nosso caso o Conselho Metropolitano de São José dos Campos, e o Conselho Metropolitano ele abrange todo o Vale, né? Vale do Paraíba e Litoral Norte também. O Conselho Metropolitano responde ao Conselho Nacional do Brasil, e é assim que fala mesmo, Nacional do Brasil. Nacional do Brasil. Porque tem nacional em outros países, né? E o Conselho Nacional do Brasil responde ao Conselho Geral Internacional, que hoje o nosso líder, né, o nosso líder maior é o Renato Lima. Assim como num país tem o presidente do país, na nossa organização temos o Renato Lima, que é a instância maior da Sociedade São Vicente de Paulo. O Renato Lima, ele responde pelos vicentinos do Brasil. Do mundo todo. Do mundo todo? Que hoje já presente em mais de 150 países, né? Olha que privilégio. Então o Renato Lima, que é um brasileiro, responde então pelos vicentinos do mundo todo. Mundo todo. E como é que se elege um presidente geral da Sociedade São Vicente de Paulo? É eleição, né? Os candidatos, né, têm alguns critérios que precisam seguir. E também enviam os currículos, né, pelas pessoas que têm o desejo e que encaixam no perfil dos critérios. É enviado um currículo para uma comissão, né, é julgado e entra no processo eleitoral. E não pode fazer campanha. É proibido. Como é que isso, Jailson? Não se faz campanha, não se faz cabo eleitoral. Como é que eu peço voto sem pedir voto? Como é que funciona isso? Então, assim, as pessoas conhecem os vicentinos pela vivência, né? Tá. Pelas ações, né? Então, em cima dos trabalhos que é desenvolvido, pelo tempo de sociedade, né? Pelo carisma, pelo amor que desempenha, são votados, né? Não são todos que votam, cada escalão é um grupo que vota, né? Então as pessoas que têm direito a voto, eles se reúnem em uma assembleia, né? Os nomes são colocados, apresentado, vamos colocar assim, a ficha técnica, né? E a partir dali é feito o processo eleitoral, né? Bacana. As votações. O Jailson é vicentino já há quanto tempo? Sou vicentino há 17 anos. E por que você tem esse dado, esse número na tua cabeça? 17 anos sou vicentino. Por que se marca tanto isso? No meu caso, eu fui convidado, como a maioria, né, dos membros são convidados a ingressar numa conferência. De mim também não foi diferente, eu fui convidado. Alguns vão por curiosidade de querer conhecer o trabalho, mas no meu caso foi um convite, né? Eu comecei a participar da conferência, né? A gente precisa, antes de ser titulado vicentino, tem um processo, né? Então a gente começa a participar das reuniões, ainda não responde chamada, né? Começa a participar das reuniões e num determinado momento o presidente daquela conferência pergunta se a pessoa tem um desejo de continuar ou não, né? E na resposta do sim,
Aí é feito um módulo, uma formação de preparação, né, que a gente chama de módulo básico. A partir daquele módulo, que é obrigatório, né? A partir daquele módulo a pessoa é proclamado dentro da conferência, que é uma cerimônia onde a pessoa realmente é como se fosse... Não é o termo ideal, mas para as pessoas entenderem, é como se fosse um batismo, né? Uhum. Para ficar fácil de entender em palavras populares. Uma formatura? Não é nem formatura. Pode se considerar uma formatura. Uma formatura, né? Aí ele, na nossa regra, que a gente tem uma regra, né? Tem toda uma cerimônia ali de como é feito. Aí a pessoa é proclamado vicentino. Então daí ele realmente se torna o vicentino. Aí ele pode dizer, eu sou vicentino. Aí eu sou vicentino. Que até então é aspirante de vicentino, né? Antes da proclamação. Eu entendo, Jailson, de todo esse cuidado, porque quando você assume que é um vicentino e recebe o certificado, né, essa formatura de vicentino, não é só palavras, né? São ações, né? Então, isso. Tudo que você faz interfere nos vicentinos, né? Sim, principalmente as ações que os vicentinos precisam tomar cuidado. Uhum. Porque a gente costuma dizer que vira pessoa pública, não é? Então, assim, os nossos atos, eles precisam ser no dia a dia e em todos os lugares, né? A pessoa precisa ser vicentina integralmente. Nas ações, vou dar um exemplo. Você está dirigindo um carro, né? No trânsito maluco que a gente tem. Aí de repente você leva uma fechada. Aí você pega um vicentino falando alguns palavrões. Não dá, né? Não é bacana. Não condiz, né? A pessoa que se torna um vicentino, ele precisa se policiar, né? Porque a atitude e as ações dele tem que ser coerente, né, com o ser vicentino. Por exemplo, desde dessa formatura que você pode ser chamado eu sou um vicentino, vocês têm constantes formações para, logicamente, ratificar, para não ter esses deslizes, né? Como a gente está falando agora? Sim, temos vários. Uhum. No decorrer do ano, né, algumas formações acontecem e existem principalmente 3 festas que a gente chama de festa regulamentar, que para o vicentino é obrigatório participar, né? Onde a gente festeja abril, né, no caso, o Frederico Ozanam. Uhum. Né, a gente lembra de Frederico Ozanam e normalmente no Brasil a gente festeja na cidade de Aparecida. É uma festa regulamentar. Então vem vicentino no Brasil todo. É uma festa muito bonita, né? É em abril, né? Em abril, sempre em abril. E em setembro aí tem a festa para São Vicente de Paulo, que é o nosso patrono, né? Às vezes a pessoa confunde São Vicente como o fundador da sociedade. Não é. Ele é o patrono, né? É o santo escolhido, né? Como patrono. E é em setembro. Também é uma festa regulamentar. É obrigatório, segundo a nossa regra, participar. Mas essa daí já é mais regional, né? Você pode fazer nos conselhos particulares. E tem a festa Imaculada Conceição de Maria, que daí é em dezembro. Que é dia 8, né? No dia 8 ou na 8ª, né? Então pode ser uma semana antes ou dia depois ali. Mas o dia dela é dia 8 de dezembro. Também é obrigatório e essa também é regional. Normalmente faz em conselhos centrais, né? A festa da Imaculada Conceição. Então essas 3 festas é sempre para lembrar o nosso carisma, né? Porque o vicentino existe, né? Jailson, você falou de algo que acontece muito, essa confusão. A gente está falando de Frederico Ozanam, o filme foi sobre Frederico Ozanam. No próximo bloco a gente vai falar sobre o filme especialmente e, logicamente, da premiação que vai ser aqui em Jacareí. Frederico Ozanam, e por que vicentino? Vocês são conhecidos como vicentinos, não tem nada a ver com Frederico Ozanam. Lembra São Vicente, né? São Vicente, vicentino, né? Então a gente adotou esse nome mesmo, né? De vicentino. Poderia ser Ozantino, mas não é. Lá na primeira reunião, quando foi na reunião onde eles batizaram, né? Como Sociedade São Vicente de Paulo, como foi dito, eles adotaram, né, São Vicente como patrono. Então o patrono é desde o primeiro dia que surgiu, dia do batismo. No dia do batismo. Algumas reuniões aconteceram antes, né?
porque os 7 fundadores ainda não sabiam direito como fazer, né, a caridade. Eles buscaram informações de como fazer, né, com irmãs, com padres, né. Então eles buscaram também a igreja, né, para aprender como que faziam um trabalho caritativo, né, a ação, né, em prática. Então algumas reuniões aconteceram antes e tinha o nome de Conferência de Caridade, né. Então iniciou como Conferência de Caridade. E uns 2 anos, né, mais ou menos, aí teve o batismo de Sociedade São Vicente de Paulo. Porque daí eles adotaram e realmente seguiam o exemplo de São Vicente, né? O carisma, né, de São Vicente, que é ver Cristo na pessoa do próximo, né? Esse é o carisma. Carisma de São Vicente, ver Cristo na pessoa do pobre. Ver Cristo na pessoa do próximo. Ver Cristo na pessoa do próximo. E hoje em dia, mais do que necessário, a gente precisa exercitar, né? Ver Cristo na pessoa do próximo. Mas as pessoas estão tendo dificuldade, né, Jailson? Por isso que a gente precisa exercitar, né? E como que a gente exercita? É procurando Cristo, né? Não tem outro caminho, né? O nosso exemplo maior, o nosso mestre maior é Jesus Cristo, né? E a gente precisa se espelhar nele para conseguir fazer o trabalho vicentino. Não só o trabalho vicentino, mas o trabalho de caridade em geral, né? No caso específico, o trabalho vicentino. E se espelhar em Jesus Cristo, tá aí, né? Buscar a Bíblia, né? Ir nas igrejas, né? Procurar, no caso dos católicos, a missa, mas no caso dos nossos irmãos, ir nas igrejas, né? E praticar a palavra, né? Então, assim, como ver Cristo na pessoa do pobre? É se colocar no lugar do outro, né? O que eu não quero que faça para mim, eu não quero que faça para o outro, né? Então é basicamente isso, é empatia. Se coloque no lugar do outro. Veja se você gostaria que fizesse isso para você ou não. Aí a gente começa a praticar a caridade. E era isso que São Vicente fazia, né? E dormia poucas horas por dia, né? E achava ainda que dormia muito. Porque aquelas poucas horas que ele dormia, ele dizia que eram as horas que ele não estava fazendo algo para alguém. Olha só. Olha só. É isso, São Vicente, né? E Ozanam veio nessa mesma pegada, né? Até os últimos dias, né, de vida de Ozanam, no caso, já 200 anos praticamente depois de São Vicente, né? Até os últimos dias ele ainda pensando nas pessoas que passavam por dificuldade. E o que me chama a atenção, Jailson, que foram os 7 fundadores, né? 7 fundadores. 7 fundadores, uma idade jovial, né? Vamos dizer assim, né? Sim. E num período onde cada um estava pensando em si, né? Como é que 7 jovens conseguem, olha, a gente precisa ajudar as pessoas, né? Jovem de 19, 22 anos, né? E aí tinha mais um que era um pouco mais velho, né? Com 40 anos, né? Que era o Baili, que era a pessoa mais experiente, né? Ali daquele grupo de 7. Sim, e numa região, numa época difícil, né? Complicada, né? De muitas doenças, guerras, né? Conflitos, né? Aqui na França, né? Mas mesmo assim superaram tudo em prol do amor da caridade. Ô Jailson, o fato da fundação ter sido na França, a França é um país onde tem uma diferença com os vicentinos, ou o Brasil acabou abraçando com mais propriedade aí o ser vicentino? O Brasil, ele é o país mais vicentino que existe, até porque dimensões, né? O Brasil é muito grande, né? Mas também Estados Unidos tem e é grande, né? Mas no Brasil, ele é o país que tem mais vicentinos. Sim, o povo brasileiro é um povo caridoso, sim, né? É só ver qualquer campanha que a gente faz que o povo está disposto a colaborar. Uhum. Então, o povo brasileiro já é um povo caloroso e caridoso, né? A França, sim, ela detém o título de onde saíram os fundadores, né? Mas em questão de dimensões, assim, de vicentinos, é o Brasil. O Brasil adotou, né? Ou aceitou a sociedade com muito afinco, né? E se tornou... Eu diria até que se apropriou, né? Dá a impressão, Jailson,
Dá a impressão que saiu tudo daqui. Dá a impressão. É. Porque parece realmente que nasceu no Brasil, né? Mas não, né? O país fundador é a França. A gente não pode nunca se esquecer disso. E as origens. Exatamente. Essa origem importante foi relatada no filme, num filme de 1h08, levou cerca de 9 meses para ficar pronto. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre o filme e, logicamente, por conta desse filme, o Renato Lima, que é o presidente geral da Sociedade de São Vicente de Paula no mundo, estará em Jacareí para presentear aí os atores, as pessoas envolvidas e, logicamente, dar aí um ânimo, né, para os vicentinos aí nessa caminhada tão difícil na vida, que não é fácil buscar ajudar as pessoas nesse país que tem tantas dificuldades. No intervalo, a gente volta já com o Jailson Severino da Silva, o Jailson, que é vicentino e foi justamente aí o produtor e diretor do filme sobre a vida de Frederico Ozanam. Já voltamos. Estamos apresentando Falando de Vida. Mensagem no Advento. Que neste Natal não esqueçamos do seu verdadeiro significado, a celebração do nascimento do menino Jesus. Coroado ele vem. Voltamos a apresentar Falando de Vida. Muito bem, de volta com o programa Falando de Vida. Hoje com o Jailson Severino da Silva. O Jailson Severino da Silva é aqui de Jacareí. E lembrando que o filme de 1h08 foi rodado aqui em Jacareí, de duração, 9 meses de trabalho. Participou de um evento internacional e foi escolhido o melhor filme aí, retratando a vida de Frederico Ozanam. Deixa eu mandar um alô aqui para Estela e o Mário, Nova República, São José dos Campos. Que legal, tô achando aí sobre os vicentinos. Eu e meu esposo acolhemos alimentos neste trabalho. Não sabia muito sobre os vicentinos. É muito legal conhecer um pouquinho da história dos vicentinos. Tá aí a Estela e o Mário, de Nova República, em São José, viu, Jailson? Olha que bacana, né? Tá vendo? Por que fazer um filme de Frederico Ozanam aqui em Jacareí? Como é que surgiu a ideia? Então, eu já contei uma vez, vou contar de novo para o pessoal entender, né? Na nossa região do nosso particular, no meu caso, como eu disse, a gente é dividido por conselhos. Na região do meu particular São Francisco de Assis, é Conselho Particular São Francisco de Assis, que atua na região da paróquia São Francisco de Assis. Então leva o mesmo nome, né? Percebe-se, né? Fizemos uma apresentação teatral que falava sobre São Pedro. Então foi ali uma meia hora de apresentação teatral, onde a gente colocou a conversa com São Pedro, né? A gente sabe que a gente um dia vai partir dessa para melhor, né? Se Deus quiser, né? Para melhor, né? E a gente tem esse costume de falar que vai encontrar com São Pedro, né? Na porta do céu com as chaves. Que tem as chaves, né? Aí, o que você diria para São Pedro na hora que você se encontrar com ele, né? Aí, na hora que ele perguntar, e aí, Jailson, né? O que você fez lá na terra, né? O que o Jailson falaria para São Pedro, né? De obras. Então, mais ou menos assim, uma peça teatral, mas de reflexão. E foi bacana, o povo gostou, né? O povo vicentino que assistiu gostou. Aí tinha uma amiga minha, que é a Joana, ela falou assim, a gente podia fazer uma peça teatral sobre Ozanam, né? E depois, né, passou algumas horas, falou, Joana, a gente não vai fazer uma peça não, vamos fazer um filme, né? Só que o filme ele não conta específico a vida de Ozanam, né? Porque a vida de Ozanam é complexa, né? Levaria mais tempo, né? Então precisava ser uma minissérie. Aí eu resolvi escrever sobre como surgiu a Sociedade São Vicente de Paula, a origem, né? O texto é seu mesmo? O texto é. E foi aí, então eu comecei a escrever, comecei a convidar algumas pessoas que foram aceitando, né? E depois apareceu a oportunidade do Festival de Filmes, né? Que o Conselho Geral Internacional promoveu. Então foi aberto para todos os países onde a sociedade atua, né?
no caso mais de 150, e fizemos a inscrição. Então, mas o filme, tá só consertando aí retificando algumas informações, na verdade ele tem 1h20. Ah, não é 1h08 não. 1h08 foi o formato que a gente escreveu, de média, mas ele é um longa, então tem 1h20, né, a versão atual, e o diretor tem uma pessoa, um amigo nosso que ajudou como diretor, que é o Tom. Ele é do Cineclube de Jacareí, né? Correto. Então ele que... Já tem experiência, né? ele foi o diretor desse filme, né? Só dando os créditos, né? Tá, então você autor e o diretor foi o Tom. O roteirista foi o Tom. Eu fui o roteirista. O roteirista o Jailson e o diretor foi o Tom. E o Tom foi o diretor. Tá, ok. Tá bom? E aí então a gente conta nesse filme a origem, como surgiu, quais os caminhos que o Zanã e os amigos percorreram para fundar esse trabalho da sociedade. Escrevemos, né? O filme foi julgado por uma comissão internacional dentro da Sociedade Paulo no Conselho Geral Internacional e graças a Deus ganhamos o prêmio, né? Primeiro lugar. E agora, né? O Renato Lima, primeira vez em Jacareí, vai vir como presidente geral internacional entregar esse prêmio pessoalmente. Olha só que importante para Jacareí e para a região. O Renato Lima, que é o presidente geral da Sociedade São Vicente de Paulo no mundo, ele é o 16º presidente desde 1833, então ele é o 16º. Quando foi fundado em 1833, como era uma conferência, né? Então tinha o presidente daquela conferência, né? Que foi Bailly. E conforme foi se alastrando, né? Se espalhando pelos outros países, né? Porque a sociedade se espalhou rápido, né? Os fundadores trabalharam bastante, né? Então começou a entrar gente naquela conferência, entrou e precisou ir se desmembrando, né? Para não ficar muita gente numa conferência só, precisa se desmembrar. E foi se desmembrando, entrando, desmembrando e atingiu outros países, aí precisou colocar um presidente geral internacional, né? Para tomar conta daquilo tudo. Então, assim, o primeiro presidente geral internacional não foi em 1833, né? Esperou se espalhar por outros países para depois colocar um presidente geral internacional, por isso que é 16º, né? E tem mandato sempre de 6 anos. 6 anos, então. É o mandato. O Jailson, por exemplo, o comportamento do Vicentino que eu falei logo no primeiro bloco, vocês têm isso por escrito? Tem uma regra? Como é que funciona isso? Tem uma cartilha? Temos, é um livro regra, uma regra, como se fosse uma bíblia, né? Todo vicentino ele é católico, é regra isso. Para ser vicentino para ser proclamado vicentino ele precisa ser católico, então a ligação com a Igreja Católica é direta, né? Mas temos a nossa regra própria da instituição, né? Que são as nossas diretrizes, o código de ética, a forma de trabalhar, a forma de atender, a forma de abordar a pessoa, as questões burocráticas, né? Questões de receitas, financeiro, é tudo colocado na regra. Então, e quem foge à regra está fora da sociedade. A gente precisa ser obediente à regra, né? O vicentino é obediente à regra. Ou seja, o próprio vicentino que, entre aspas, pisa na bola, ele sabe que pisou na bola, então ele já, e pode acontecer de ser expulso, viu? Pode. Leva cartão vermelho? Leva cartão vermelho. Porque a sociedade, ela não pode aceitar as pessoas que não concordam com aquele conjunto de regras, não é? Então, o normal é ser expulso, mas não é uma ditadura, não, né? Também não somos um grupo fechado, onde a gente se reúne a portas fechadas. Não, as reuniões são abertas. Todo mundo é convidado a participar de uma reunião de conferência e de conselho, né? Não é portas fechadas. Mas o ser vicentino, ele tem regras e precisa ser cumprido, né? Então quem foge à regra foge do carisma. Tá certo, então. Jair, você estava me falando no primeiro bloco que tem essa descrição do vicentino em ajudar as pessoas mais necessitadas, é discreto, isso também é uma regra, né? Tem que ser discreto mesmo, não precisa ficar expondo as pessoas,
Mas o que eu percebo é que o Vicentino sempre acompanha para que a pessoa não precise mais desse auxílio, é isso? Vocês estão sempre acompanhando para que a pessoa pesque o seu próprio peixe, né? O objetivo é promover. Não é 100% dos casos que se atinge o objetivo. Mas o objetivo, né, o sonho, a esperança de todo vicentino, né, da sociedade, é promover as pessoas. Promover aquela família assistida para que ela possa se manter sozinha, né? Lembra do que eu disse? Coloque no lugar, né? Então, assim, se colocando no lugar do outro, gostaríamos que a gente conseguisse o nosso próprio sustento, né? O nosso estilo de vida. Então, a ideia e o sonho e a vontade é sempre promover a pessoa. Claro, né? Nem sempre se consegue. Não é tão fácil assim como parece. Precisamos de muitas ajudas, né? Mas sim, o trabalho é discreto, a gente não pode expor ninguém, a gente não expõe ninguém, né? Isso é uma diretriz também. E porque a pessoa não precisa ser exposta, né? O que a mão direita faz, a mão esquerda não precisa ver, né? Isso é bíblico, né? Isso. Então é bem esse raciocínio. A gente não pode expor as pessoas. Quando se fala, por exemplo, em nível de pobreza no Brasil, na cidade, na região, de dificuldades, eu percebo que os vicentinos podem ser um termômetro para isso, então, né? Ou seja, olha, ajudamos mais num tal período, ajudamos menos em tal período. Vocês têm esse feedback, esse retorno? Tem, porque todas as famílias elas são cadastradas, né? Então, conforme aumenta, por exemplo, hoje a gente está passando por um momento conturbado, então o número de famílias aumenta. O número de famílias que procura ajuda dos vicentinos, da igreja, enfim, né? Ele aumenta. Ele aumentou, né? E tem algumas regiões da nossa cidade que também aumenta, né? Que são as regiões mais afastadas ali do centro, né? Então sempre são bairros mais necessitados. Aumenta sim. Então realmente é um termômetro, né? Se o poder público, por exemplo, buscar o escalão e perguntar, ele terá essa resposta, né? Quantos por cento de aumento, aonde tem tudo, né? O que precisa, né? As sugestões, teria tudo ali, né? Sim, questão de saneamento básico, né? No caso, empregos, de repente não consegue arrumar um emprego para todos, porque de repente falta uma formação escolar, mas poderia ter cooperativas, né? Isso, cursos, né? Cursos. Né? Vamos capacitar esse povo, né? E é possível, né? Basta querer. Tá vendo? Né? Então, assim, as soluções, os problemas existem sim, mas as soluções prováveis também existem, né? Mas tem que desempenhar aí uma vontade. Qual que é o impacto que você, Jailson Severino da Silva, espera com a visita do Renato Lima, que é o presidente-geral da Sociedade de São Vicente de Paulo, aqui em Jacareí, nesse próximo sábado? Vai ser um momento para nós vicentinos histórico, né? É histórico e raro, né? Não é comum, né, a visita de um presidente-geral vir nas cidades, assim, né? Vai mais nas reuniões e alguns eventos onde é convidado. Mas o que foi o mais bacana nesse caso é que partiu dele, né? Eu não esperava que ele viesse pessoalmente. Poderia enviar o prêmio, né? Por um mensageiro, por exemplo, né? Um representante do conselho. Mas não, ele fez questão de vir, né? E isso que agrega mais valor, né? Na pessoa, no cargo, né? Então, assim, para nós, um momento histórico e muito alegre, né? E vai ser emocionante, porque além do prêmio do filme que ele vai trazer, ele também vai trazer a relíquia de Ozanam, né? E que vai ser... e a paróquia São Francisco de Assis vai ser presenteado pela relíquia de Ozanam. E o padre Francisco, no caso lá é Francisco, né? O pároco da paróquia São Francisco,
O nome é igual, você viu a coincidência? Francisco Alexandre, né? Francisco Alexandre. E Padre paróquia São Francisco. É o padre Xandão, né? Xandão. Padre Xandão. O padre também, sabendo disso, ele também fez questão, né, de estar presente para receber a relíquia das mãos dele, né? Então vai ser sábado às 11h30, o padre também vai estar presente para receber a relíquia. E ele ficou numa felicidade, rapaz, o padre, porque já tem a relíquia de São Francisco, né? E agora vai ter a relíquia de Ozanam, que também fez parte da Ordem Terceira Franciscana. Ozanam. Por isso a felicidade do padre também, né? E vai ser colocar tudo aos pés do altar e depois em maio vai ser ungido pelo bispo, se Deus quiser, né? Amém. Para quem não tem noção e está nos ouvindo agora, o Jailson, quando se fala de relíquia, o que você poderia falar para a gente aí? E qual que é a relíquia que vem de Ozanam? Então, Ozanam, ele não é canonizado, ele não é santo, ele é beato, né? Ele tem um milagre. Já tem um milagre reconhecido? Ele tem um milagre reconhecido. Em 1926, um jovem de 18 anos, ele estava com difteria. Difteria, é assim que fala, né? Que é uma doença grave e hoje é grave, ainda pode levar à morte. E em 1926, imagina, né? Era com os recursos que tinha. E na época tinha, se não me falha a memória, quem adquiria essa doença tinha 62% de chances de morrer, né? Então conta, né, narra a história do milagre que o médico estava na casa fazendo a consulta e disse para a família que voltava no outro dia praticamente para assinar o atestado de óbito. É isso que narra na história. E o vô desse jovem, o vô do jovem era vicentino e ele fez um pedido para Ozanam, né? Isso no dia 1º, e no dia 2 o médico voltou e o menino já estava bem de saúde, né? E isso foi considerado, passou por uma comissão de 3 médicos. Os médicos realmente alegaram que era por meio científico, não dava, que foi um milagre. E esse foi o primeiro milagre. Então foi a cura de um jovem com difteria. Em 1997, né, João Paulo II, ele fez a beatificação de Ozanam. E a relíquia que você perguntou é um pedaço de tecido de linho, né, que foi tirado das vestes de Ozanam na exumação do corpo, né? Então a família autorizou que pegasse um pedaço de tecido, repartisse em partes menores e que pudesse oferecer como relíquia de Ozanam, né? Então é esse tecido que vai vir. Olha que maravilha. É um pedaço desse tecido que vai ser entregue para o Padre Alexandre. Sábado, 11h30 da manhã. Sábado, 11h30 da manhã. E vai ser aonde e é aberto ao público? Faça o convite, por favor. Sim, o encontro começa das 8, né? A gente está estimando das 8 a meio-dia na parte da manhã, porque depois a parte da tarde o Renato vai fazer algumas visitas pontuais, né, na cidade. Mas das 8 a meio-dia. Sim, tem um número que a gente passou para fazer, para confirmar a presença, porque a gente está preparando um café aí para um público de 200 pessoas, né? E vai ser um café bacana, se Deus quiser. Café bacana. Um café bacana, se Deus quiser. E vai ser aqui, né, na sede também de um conselho particular. No caso é Conselho Particular Jacareí. Fica logo atrás da loja JB, ali a rua. Na Pedro Gueri? O endereço da sede é Juca de Azevedo. Juca de Azevedo. 275. Mas se for na Pedro Gueri também dá, porque é tipo de esquina. O portão do estacionamento é na Pedro Gueri. Ah, tá. Né? Na Juca de Azevedo, então. 275. Okay. 275, então. Então, sábado, né, dia 21, das 8 a meio-dia, estaremos ali reunidos fazendo esse momento, comemorando, né, esse momento aí, que para nós aqui é história. Olha, que maravilha. Eu só tenho que agradecer ao Jailson, que pela segunda vez se dispôs a vir aqui ao Falando de Vida. Eu acho super importante, né, divulgar, até para, eu diria, enaltecer o trabalho dos vicentinos, porque não é só o trabalho, mas também a postura dos vicentinos, e exercitar, né? Ver Cristo na pessoa do próximo. E eles não ficam se vangloriando, não, né? Ou seja, eles fazem um trabalho, ajudam quem tem que ajudar, e não fica questionando, não fica perguntando, mas eu sempre digo, né, que o poder público deveria perguntar mais para vocês.
Que às vezes fica com alguns programas aí que não dá em nada, alguns programas aí sociais que só faz aí propaganda, mas não vai no cerne da questão, não vai, olha, o que precisa ser feito para resolver o problema realmente, né? Para promover realmente, né, Jailson? A questão é promoção, né? Sim, a Sociedade São Vicente de Paulo tem algumas respostas, sim, né? Poderia haver parcerias, né? Nesse sentido. Porque a ideia é sempre ajudar, né? O próximo. Deixar a vida da pessoa mais digna, né? A mesma dignidade que nós temos, todos poderiam ter, né? Esse é o sonho. O Ozanam tinha um sonho, né? Transformar o mundo numa rede de caridade. Esse era o sonho de Ozanam, né? Conseguiu já atingir mais de 150 países, né? Essa rede de caridade. Mas poderia ser mais efetivo se tivesse parcerias, como você citou, do poder público, né? Sem dúvida. Ô Jailson, para fechar, eu acredito que muita gente fala, mas o Doni não vai perguntar, falou do filme, mas aí como é que eu faço? Vai passar onde? Como é que eu vou ter acesso a esse filme? Por favor, Jailson. Então, a gente já fez um lançamento aqui em Jacareí mesmo, que foi ali no Teatro Ariano Suassuna, né? Lá o público era para 700 pessoas, né? Então, foi muita gente lá assistir, já fizemos, né? E agora, o Conselho Geral também vai, a partir de fevereiro, março, né? Vendemos alguns DVDs, né? E agora, a partir do ano que vem, o Conselho Geral também vai trabalhar com essa divulgação, né? Então a gente vai aguardar agora o aval do Conselho Geral para a gente retomar as vendas do DVD. Tá certo. Né? Mas futuramente, de repente, no próximo convite, a gente vem aqui e faz essa divulgação, né? Não, porque eu também quero o filme, né? E quero propagar o filme, né? Eu também quero assistir o filme. E é o filme que tem uma mensagem, né, de amor e caridade muito forte, né? Quem realmente assiste, ele se emociona e se sente tocado de alguma maneira. E detalhe, hein? Atores amadores, hein? Todos amadores, ninguém ganha dinheiro trabalhando como ator, né? Todo mundo amador e de forma voluntária. Voluntária. Jailson, olha, só tenho que agradecer a tua presença aqui, muito obrigado. Desejar a você, família, tá? Um Feliz Natal e um próximo 2020. E parabéns pelo trabalho de vocês, vicentinos, tá bom? Eu que agradeço, né, por estar aqui falando com você, Donizete, né, e falando nessa rádio que tem uma abrangência tão grande e importante, né, para a nossa região da Diocese. E dizer, né, e desejar também a todos um Feliz Natal, né, já está aí, chegando, batendo as portas, né? Isso. Um Feliz Natal e que o ano que vem seja realmente abençoado para todos. Nós queremos agradecer, muito obrigado, né? E que a gente não pode esquecer, né? Vamos fazer uma junção aí da frase aí, do carisma aí dos vicentinos, que é ver Cristo na pessoa do próximo. E esse Cristo que nasce dia 25, a gente não pode esquecer, não é Papai Noel que vai nascer não, tá? Então é Cristo que nasce na pessoa do próximo, viu? Muito bacana mesmo. Ok, tá ok. Aí vem então o Carlos Sena e o show Comunicação Total, né? O Sena hoje, né? É o Sena com Comunicação Total, com a evangelização. Muito obrigado e eu volto amanhã às 7h30 da manhã com o Jornal da Mensagem. Um grande abraço a você. Fiquem todos na paz. Tchau, tchau. Ao ínclito Vicente, ó meu bom Pai, santo protetor, sois na igreja um sol resplandecente, louvar-vos-ei alegre e com fervor. Ao nosso Deus, glória e louvor, eternamente ao Deus de São Vicente, glória e louvor, glória e amor, por nos ter concedido, protetor tão querido. Você acompanhou na Mensagem o programa Falando de Vida.